Boa noite, queridos, na graça e paz de Jesus. É bom estar com os irmãos aqui. Tenho certeza da minha alegria de podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor e das reflexões a partir da palavra do Senhor para as nossas vidas. E é uma alegria, depois, como o pastor Alessandro mencionou, de uma ideia de ter acontecido lá atrás, está acontecendo no tempo de Deus para as nossas vidas. Eu não sei como vai funcionar as projeções aqui, mas eu tenho uma foto da minha família que eu quero mostrar para os irmãos. E eles estão, aqui. Essa é a nossa família. Sheila e eu, fica em pé, paixão. Sheila e eu somos casados, agora em agosto vamos completar 27 anos, casados. Crescemos na mesma igreja em Guarulhos, somos nascidos em Guarulhos, lá na Grande São Paulo. Crescemos na mesma igreja e aí nos casamos. Eu pastoreei 10 anos na igreja que eu cresci, depois fui a São José dos Campos e estamos em São José 17 anos lá na igreja, também servindo o nosso seminário lá e junto com a BCB. E Deus nos deu 3 filhos. Nosso filho mais velho se casou com a Bianca, vocês estão vendo ali à direita, e com 4 meses casado, chamaram a gente lá na casa deles, ofereceram um lanche para mostrar as fotos do casamento. Aí estávamos sentados, vendo foto de casamento, aí disseram assim, olha, alguém mandou um bilhete para vocês. E começaram a ler um bilhete para mim e para Sheila, assim, olha, não te conheço pessoalmente, mas te admiro. E começaram uma conversa lá e a gente nem sonhando com um negócio desse. Aí no final falou seu neto ou neta. Então foi uma surpresa para a gente, mas temos um netinho agora que é uma delícia. Você pode imaginar um cara novo, que nem eu, já ser avô, mas é verdade. Mas é uma alegria para a gente. E também temos 2 filhas. Isabelle tem 20 anos, está no 3º ano da faculdade, fazendo fisioterapia. E a Sarinha acabou de completar 13 anos. E para a gente é uma alegria podermos juntos, como família, servirmos ao Senhor e estarmos andando com Deus. E para mim, pessoalmente, toda vez que eu posso ter a Sheila comigo nessas viagens, é uma bênção pela companhia e podemos compartilhar disso juntos também. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo sobre o aconselhamento bíblico. E queria introduzir o nosso assunto falando sobre questões da vida e os conflitos de ideias. William Shakespeare, que é muito conhecido, pelo menos no nome, talvez nem todo mundo conhece muito do texto, das peças que ele escreveu, mas quando ele escreve Macbeth, e isso é mais famoso nas peças do que em texto escrito, no 4º ato ele tem uma colocação que ele diz o seguinte: a cada nova manhã, novas viúvas planteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Todos os dias, os seres humanos precisam lidar com a realidade de um mundo caído. Todos os dias. Precisam enfrentar a dificuldade e o sofrimento. E sempre foi uma crise lidar com crises. Sempre foi uma dificuldade entender e lidar com o sofrimento. E uma das razões é que aquilo que é o mais óbvio, aquilo que o Shakespeare disse, que todos os dias alguém vai ficar viúva ou viúvo. Que todos os dias alguém vai chorar pelo sofrimento e pela dificuldade. Que todos os dias alguém vai lamentar por uma nova dificuldade. Apesar disso ser uma realidade, todos os dias as pessoas negam essa realidade. Ninguém vai acordar buscando o sofrimento. Mas ninguém pode negar a realidade dele. E eu quero, nessa conferência de aconselhamento, usar principalmente hoje e amanhã, tarde e noite, para chamar a nossa atenção como o mundo não tem as respostas para os conflitos da vida.
E como a igreja, tendo as respostas para os conflitos da vida, ela não pode abrir mão da verdade que traz essas respostas. Quando nós mencionamos esses conflitos, já era comum os conflitos de ideias. Mas agora, numa realidade pós-moderna, em que cada um acredita que é a própria verdade e que aquilo que pensa é a própria verdade sobre tudo, afinal de contas, todo mundo é um especialista de alguma coisa nos dias em que vivemos, os pensamentos e as ideias e as crenças só provocam mais conflitos. E na maioria do tempo, as pessoas sofrem muito mais por não entenderem o que é o sofrimento do que pelo próprio objeto que provoca sofrimento ou dificuldade. Isso é tão sério e tão comum que quando nós estamos conversando com ateus, uma pessoa, ela não desacredita na existência de um Deus por causa das suas crenças filosóficas. Mas se você conversar com qualquer ateu, a base para negar a existência de Deus é não saber responder à razão ou à raiz do sofrimento. Um ateu diz: se existe um Deus que é bom, mas se existe sofrimento no mundo e esse Deus bom permite o sofrimento, então ele não pode ser Deus. E as pessoas têm dito ser ateias, têm dito acreditar no ateísmo, porque o ateísmo é uma crença, é um Deus. Não porque seus conceitos filosóficos as convenceram de que a Bíblia está errada, mas porque elas não sabem explicar o sofrimento. Elas não sabem explicar a raiz do mal no mundo. E elas dizem: se existe um Deus que é bom, o sofrimento não poderia existir. As questões da vida e os conflitos de ideias precisam ser analisados dentro de uma realidade onde o mundo não pode responder sobre esses conflitos. Onde as ideias são comuns e variadas, mas quando investigadas, elas não são verdadeiras. E quero então introduzir esse nosso tempo de reflexão, sem propor para vocês todas as respostas, mas propor reflexões, sobretudo hoje e amanhã. Provocar reflexões. E as questões da vida e os conflitos de ideias, eles precisam começar a ser analisados por essas questões regulares sobre a vida. Qual é o desejo de todo ser humano? Ser feliz. Buscar a felicidade, mesmo que as pessoas não saibam explicar o que é a felicidade. As pessoas desejam o sucesso, e se você pergunta o que é o sucesso, o que significa ter sucesso, um vai dizer que é riqueza. O outro vai dizer que é ter muitos amigos. O outro vai dizer que é ter experiências culturais diferentes. Cada um vai definir sucesso de uma maneira diferente. As pessoas desejam evoluir. Não que isso não seja positivo em si. Mas evoluir tem muitos aspectos. Uma doença evolui. Ninguém quer que uma doença evolua. As pessoas, elas vivem em torno de desejar algo assim. Quando as pessoas estão desejando esse tipo de sonho, elas também estão evitando algo. E o que elas estão evitando? O sofrimento. Ninguém vai buscar sofrimento. Estão evitando a dor. Estão evitando o medo. Mesmo quando o medo traz uma percepção de perigo que tem um lado bom. Se uma cobra entrar no quintal da sua casa por alguma razão, sei lá, e uma criança ficar com medo e ficar longe, isso vai protegê-la.
Mas as pessoas evitam essas coisas com muita facilidade. E o que acontece quando o ser humano não consegue alcançar os seus desejos? Quando o ser humano ele não consegue evitar o que ele teme? As suas emoções, elas irão responder às angústias e incertezas. E quando nós pensamos nessas emoções manifestadas como uma resposta de não poderem alcançar ou controlar os próprios desejos, há algumas emoções básicas que influenciam todas as outras. A tristeza. Uma percepção de perda de alguma coisa gera tristeza. Ou o medo, que é aquela percepção do perigo, que muitas vezes gera paralisia. Ou a raiva, a percepção de obstáculos intransponíveis, onde aquele sentimento, aquele pensamento transforma numa decisão. Ou a alegria, uma percepção de conquista. Ou ainda o afeto, uma percepção de aproximação. Quando o ser humano ele não consegue alcançar os seus desejos, quando ele vai lutando para evitar algumas dessas coisas e não consegue controlar isso, há muitas emoções que vão se manifestando. E como ele explica essas emoções? Ele não explica, mas elas têm provocado o que a gente chama dos 3 grandes males do século: o estresse, a ansiedade e a depressão. O estresse está relacionado ao excesso de dor no passado. A ansiedade está relacionada ao excesso de dor no futuro, porque eu quero controlar o futuro, mas eu não posso controlar o segundo seguinte na minha vida. Mas também a depressão, que é aquele excesso de dor do presente. E a maneira de lidar determina o nível de controle de cada um desses males. As pessoas estão hoje buscando ansiosamente por felicidade e não encontram. Colocam toda a sua vida acreditando que a riqueza vai trazer felicidade. Alcança a riqueza e não encontra felicidade. Que o casamento vai trazer felicidade. E o casamento em si não vai trazer felicidade. E por aí vai. Qual é ou quais são as soluções para estas questões? A primeira delas, nós precisamos descobrir a verdade sobre essas questões. Porque hoje há muitas vozes propondo respostas a estas questões. Há muitas ideias, há muitos conceitos, há muitas opiniões sobre cada uma dessas questões. Se nós entrássemos agora no YouTube, por exemplo, e colocássemos qualquer um desses tópicos lá, nós encontraríamos dezenas de pessoas propondo respostas a estas questões. Precisamos descobrir a verdade sobre elas. Será que há muitas verdades sobre elas? E todas são válidas? Precisamos descobrir a raiz dos problemas. Porque senão nós vamos viver concentrados nos efeitos dos problemas, no que a gente chama dos sintomas dos problemas. Uma boa maneira da gente pensar como isso confunde é a gente pensar numa árvore. Pensa num limoeiro. E aí, quando ele frutifica, a maioria daqueles frutos estão estragados. E o que normalmente se tem feito é, vamos arrancar todos os frutos estragados, agora vai ficar bonito de novo. Mas na próxima frutificação daquela árvore, se o problema está na raiz dela, ela vai produzir frutos ruins novamente. Então vamos fazer uma coisa agora. A gente arranca esses frutos ruins e vamos grampear lá limão bonito. Por quê? Porque a gente precisa de uma selfie. E aí na selfie vai ficar bonito. Mas o problema não resolveu.
E nós precisamos descobrir a raiz dos problemas e pararmos somente de darmos atenção aos sintomas dos problemas. Quando você chega lá no médico com uma dor, você senta diante dele e aí ele pergunta o que está acontecendo, você vai falar do quê? Dos sintomas, porque você não sabe o que está acontecendo. E a única coisa que você pode medir naquele momento são os sintomas. Eu estou com uma dor aqui do lado, eu estou com uma dor aqui. E aí ele vem e faz uma anamnese. Aí o que ele faz? Agora vamos fazer uns exames laboratoriais, às vezes de imagem, para a gente descobrir qual é a raiz do problema, porque o que a gente pode perceber aqui é só o sintoma, e o sintoma não é o problema. Ninguém fica doente de febre. A febre só vai indicar que alguma coisa não está certa naquele organismo. Algum tipo de infecção ou um outro problema. Aí ninguém fica doente de febre. As pessoas estão concentradas nos sintomas. E porque vivem concentradas nos sintomas, se enganam quando acham que conseguem remover aquele limão estragado e que se remover o limão estragado, resolveu o limoeiro. Precisamos descobrir a verdade sobre o problema. Precisamos entender que há muitos debates filosóficos, teológicos, sociológicos sobre basicamente tudo. E uma pergunta que temos que fazer é: será que Deus tem alguma resposta sobre o que está acontecendo no mundo? Será que Deus tem alguma resposta sobre o que acontece com as pessoas? Será que Deus perdeu a mão? Ele não sabe do que está acontecendo? Ou se ele sabe, será que a igreja sabe o que Deus sabe do que está acontecendo? Precisamos descobrir a maneira correta para tratar o problema. A maneira de Deus. A solução para questões não é simplesmente encontrarmos uma boa resposta. Porque isso é pragmatismo. Vamos achar um jeito de fazer o negócio dar certo. Mas achar um jeito de fazer o negócio dar certo não é a prova sobre a verdade. Porque tem muita coisa errada que dá certo. Muita coisa que Deus nunca aprovaria, que humanamente falando parece dar certo. A ideia não é encontrar uma boa resposta, a ideia é encontrar a verdade. O que Deus pensa sobre todas essas coisas. Há algum tempo atrás, Sheila e eu começamos a aconselhar uma senhora que não era salva. E pediu ajuda porque ela chegou com um quadro de um diagnóstico de uma depressão profunda, de bipolaridade e síndrome do pânico. Só isso. Na primeira conversa, o marido a trouxe e eles não nos conheciam e ela mal conseguia falar por causa do tipo de medicação e drogas que davam para ela de tarja preta e controladas. Quando ela conseguiu dizer o que estava acontecendo, ela começou a compartilhar. Lembra, ela chega com um diagnóstico de uma doença mental, ou de algumas, de depressão profunda, de bipolaridade e de síndrome do pânico. E o que está acontecendo? Eu cheguei em determinada idade da minha vida e sou completamente infeliz, porque eu odeio a profissão que eu tenho. Minhas filhas se casaram e não vêm me visitar. Eu sempre tive conflitos com o meu pai. E nessa idade eu achei que eu já seria milionária. E eu não sou. E aí eu perguntei para ela: e qual dessas questões é uma doença mental? Porque você tem um diagnóstico de que você tem uma doença mental. Suas filhas não virem a sua casa é uma doença mental? Você ter planejado ter chegado nessa idade milionária e não ter ficado milionário é doença mental? Então eu tenho que ser internado. Qual dessas é uma doença mental? Ela
recebe um diagnóstico e passa a ser tratada como aquilo. Mas quando você questiona as bases, ela não era aquilo. O que estava acontecendo na vida dela é que ela tinha uma série de desejos que não foram alcançados, e porque não foram alcançados, ela estava reagindo àquela situação na vida dela. E agora não adianta eu simplesmente dar um jeito dela ficar milionária, das filhas virem visitá-la. E dela resolver o problema com o pai e mudar de profissão. Isso é tudo secundário. Qual é a raiz do problema? Qual é a fonte do problema? E a fonte duvidosa dos problemas é que os nossos conflitos e problemas são bem diferentes do que costumeiramente achamos que seja. Porque quando nós vamos olhar para as Escrituras e vamos analisar isso, a fonte número 1 dos problemas humanos é acreditar que a culpa sempre é do outro. Eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo porque o meu pai fez o que fez. Porque eu não consegui ficar rica como disseram que eu ia ficar. Porque minhas filhas não vêm me ver. Porque o meu marido não me trata como eu gostaria de ser tratado. Porque o meu chefe é muito duro. Porque nós temos um governo assim ou assado. Uma pessoa, ela sofre daquilo que o pecado original fez com o ser humano, desde o primeiro momento em que eles pecaram, Adão e Eva, que é colocar a culpa no outro. Quando Deus vem a Adão, qual é a primeira fala de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Deus, o culpado é o Senhor e a mulher. Eu sou vítima. E a mulher, Deus, foi a serpente que o Senhor criou. Sempre a culpa é do outro. Poderíamos naturalmente completar qualquer uma frase, qualquer ideia assim, eu estou tendo um problema, e para o problema resolver, alguma coisa externa a mim tem que mudar. O outro tem que mudar, a circunstância tem que mudar, o governo tem que mudar, o meu chefe tem que mudar, o pastor tem que mudar, a igreja tem que mudar, meu filho tem que mudar, tudo tem que mudar, menos eu. E isso é natural de um coração humano não redimido. Ou um coração humano redimido que não está sendo guiado pela palavra do Senhor, conduzido pelo Espírito de Deus, que nos faz mortificar o eu. A pergunta que nós precisamos, então, considerar diante disso é qual o problema com este tipo de ideia. O problema com esse tipo de ideia é que a gente vai afirmar assim, a culpa é minha, e eu coloco em que eu quero. Porque eu sou livre para isso. Mas quando a gente tem esse tipo de conceito, de que eu sei que a culpa é minha, mas eu vou colocar ela na conta do outro, porque eu quero fazer isso, isso vai provocar em nós problemas muito sérios, porque essa é uma ideia errada. É uma ideia falsa. Culpar as outras pessoas ou culpar as circunstâncias acerca dos problemas é viver uma mentira. Porque mesmo quando o outro está errado, eu tenho responsabilidades para lidar com aquilo. Pense em José no Egito. Sofreu 3 grandes injustiças. Ele foi vendido com cerca de 17 anos como escravo para um país estrangeiro, porque os irmãos tinham ciúmes dele. Chegou lá, ele começou a trabalhar na casa de um homem, porque ele era correto. Deus abençoou a casa daquele homem. E a mulher daquele homem teve intenções erradas com ele e o caluniou. E ele, fazendo o que era certo, foi parar na prisão. Lá na prisão, porque ele estava fazendo o que era certo, ele foi colocado como chefe dos presos lá. E 2 homens que trabalhavam diretamente com o rei, o faraó, foram presos. E um dia tiveram um sonho e precisaram de ajuda, e José os ajudou. E aqueles homens simplesmente esqueceram. Um deles morreu depois, mas esqueceram José lá na prisão. Até que um dia o faraó tem um sonho. E o cara lembra assim, opa, tinha um israelita preso comigo que pode resolver esse negócio.
Nessa altura do campeonato, se José tivesse só colocando a culpa nos outros, ele dizia assim, me matem, mas eu não vou ajudar esse faraó de jeito nenhum. Por que eu faria isso? Ele é um pagão, eu estou aqui preso injustamente, eu fui vendido como escravo, eu fui caluniado pela mulher do meu patrão fazendo o que era certo, eu fui abandonado aqui na cadeia, por que eu ajudaria esse faraó? Me matem de uma vez. Mas nós não encontramos um homem revoltado. Ele se lava, se barbeia, se apresenta diante do faraó, interpreta o sonho do faraó, e Deus o coloca agora como vice-regente de todo o Egito, para liderar um período de grande crise econômica e social naquele país. Os irmãos que o venderam vêm buscar comida. E a gente conhece a história. Depois o seu pai vem, ele diz quem era. Quando o seu pai Jacó morre, os irmãos ficaram preocupados. Agora ele vai se vingar. E ele ouve essa conversa. E em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José, no final da vida, olha para os irmãos dele e diz assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Se nós temos a perspectiva errada sobre a vida, tudo que acontece conosco, nós vamos colocar a culpa no outro. E essa é uma ideia falsa. O problema com esse tipo de ideia é que ela sempre vai causar frustração, porque você raramente consegue mudar a circunstância. Você fica esperando que o outro mude, mas você não tem poder de mudar e vai ficando frustrado e a vida vai caminhando. Quando essa ideia controla a sua vida, você ignora a soberania de Deus. Porque Ele permite as circunstâncias, Ele nunca vai nos deixar, mas Ele permite as circunstâncias. No Salmo 23, ele diz assim, o salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Tu estás comigo. Deus pode livrar qualquer um do vale da morte. Mas neste mundo nós vamos enfrentar vales de morte. E o que Deus garante? Eu passarei com você, você não vai passar sozinho. A gente ignora a soberania de Deus, que enfrentar lutas faz parte do plano de Deus. Uma outra ideia, um problema com essa ideia é que rouba das pessoas a possibilidade de mudança. Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas para o bem que Ele tem para os seus filhos. E qual é o bem no verso 29? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus vai usar as circunstâncias porque Ele está formando o caráter de Cristo em nós. Mas se a nossa ideia é que sempre o outro é culpado, nós não vamos aprender com isso. Essa ideia errada também tem um problema porque ele esconde a pessoa que sofre no futuro. Uma pessoa que pensa assim, ela não é produtiva. Ela vai sempre pondo a culpa no outro. E isso vai tirando dela o vigor de trabalhar, de lutar, de progredir, de perseverar. O problema com essa ideia é que ainda provoca essa ausência de mudança profunda. Porque aí as mudanças são só superficiais. Eu tiro aquele limão feio, mas eu não trato da árvore para que quando ela frutificar de novo, ela possa produzir bons frutos. Sabe o que é o oposto dessa ideia errada de colocar a culpa nos outros? O oposto é que a fonte bíblica dos problemas é a centralidade do coração. O coração é central nas Escrituras devido à definição que a própria palavra de Deus dá a ele. Nós não vamos ler esses versículos, mas olha que interessante. No Antigo Testamento, o Salmo 46, versículo 2, vai usar, quando ele fala do seio do mar, da profundeza do mar, ele usa a palavra coração, que vem traduzido para o português, sobre o seio do mar. Ele está falando daquilo que é profundo. Mateus 12, 40 é um outro texto precioso, porque quando ele também não está se referindo ao coração como órgão humano,
mas ele quer falar de algo que é profundo, ele fala do coração da terra, desse núcleo do centro da terra, e ele usa a palavra grega lá, cardia. Também com o conceito de que não é simplesmente um órgão. O Salmo 19, versículo 7, que a gente conhece talvez melhor, fala que a palavra do Senhor, a revelação de Deus, restaura a alma. Aquilo que você não vai medir simplesmente pelo que é material. Não é simplesmente o comportamento. Como nós contrastamos essa fonte de duvidosa de colocar a culpa dos problemas em circunstâncias e pessoas e começamos a entender que a fonte dos problemas é a centralidade do nosso coração. Primeiro, entendendo que o coração ele é muito central na definição da palavra de Deus, o uso da palavra de Deus. Para a gente ter uma ideia desse uso da palavra de Deus, o coração como central, ele tem uma ênfase que recebe a palavra do Senhor. Mais de 700 vezes aparece o termo. E a maior parte deles tem essa ideia de que não é que fazemos coisas erradas com nossas mãos, mas com o nosso coração. Guardar o coração significa não permitir que coisas erradas estejam sendo alimentadas no coração. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, o adúltero não é simplesmente o que ele vai trair a sua esposa com outra mulher lá num evento específico, mas é que no seu coração começa a alimentar o pensamento sobre alguém que não seja a sua esposa. No mesmo Sermão do Monte, Jesus vai dizer que o assassino não é simplesmente quem pega uma arma e atira em alguém, mas é alguém que no coração alimenta a ira. O que a palavra de Deus chama a nossa atenção é que o coração é aquilo que Deus vê, que Ele sonda, que Ele prova. 1 Samuel 16:7. Deus rejeita Saul, capítulo 15 de 1 Samuel, e vai escolher um novo rei, uma nova família, a linhagem do Messias. A família do Boaz e da Ruth. E chega na casa de Jessé para escolher o novo rei. Quem Jessé apresenta para ele? Os filhos que eram todos parte do exército de Israel. Todos parecidos com Saul. Aparência mesmo. Estatura, treinamento. Nunca o próprio Jessé achou que Deus ia fazer alguma coisa com o Davi, além do Davi cuidar das ovelhas. O Samuel, que era o homem de Deus, sábio, chega lá e também está olhando para a aparência. E aí no versículo 7, Deus precisa corrigir o profeta. Samuel, presta atenção numa coisa, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que é externo, mas Deus vê o coração. O coração é que vai interferir naquilo que é externo. O profeta Jeremias, quando está confrontando o povo sobre a sua idolatria, em Jeremias 17, no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, diz o Senhor, por meio do profeta. Eu esquadrinho o coração. O comportamento é só um reflexo dos desejos do coração. O coração é aquilo que Deus vê. Deus não está olhando para o homem só pela sua aparência, só pelo seu comportamento. Porque nós fazemos o que nós fazemos, porque nós queremos o que nós queremos. Isso vem do coração. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Fala, não,
Eu só brigo com a minha esposa porque olha como ela faz as coisas. Eu só brigo com meu marido porque olha como ele faz as coisas. E Tiago diz, vocês estão enganados. De onde, senão dos desejos que militam na vossa carne? E desejo ali é um termo lá no texto original que fala de um controle que vem do íntimo do seu ser que determina aquilo que você faz. Fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Dr. Robert Jones foi professor do pastor Alessandro, e ele tem até uma musiquinha para isso. Mas eu vou um pouquinho além. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos, mas nós queremos o que queremos por causa das nossas crenças. A serpente diz assim para Eva: o que foi que Deus disse? Não podemos comer daquele fruto, porque no dia que comermos, morreremos. Certamente não morrereis. O dia que comerem, vocês serão como Deus. Vocês acham que, de fato, o fruto era o mais importante agora na tentação? Claro que não. O fruto era um caminho para alcançar uma crença. Se eu comer o fruto, eu vou ser como Deus. Ficam discutindo se era maçã, se era jaca, se era... Isso é de menos. Eles comeram o fruto não porque estavam com fome, porque Adão e Eva não tinham fome. Não precisavam de nada. Estavam plenamente satisfeitos em Deus. Mas eles comeram o fruto porque acreditaram que ser como Deus era melhor do que aquilo que eles tinham naquele momento. Coração, intenção do coração. E aí Gênesis 3 vai dizer que vendo Eva, que o fruto era de fato bonito, concupiscência dos olhos. Mas ela desejou o quê? O que ele podia oferecer. A concupiscência da carne é a soberba da vida, o que ele podia oferecer. E comeram o fruto. O problema do coração, então, chama a nossa atenção para o fato de que o coração, ele é insensato. O sábio em Provérbios vai dizer assim para os pais: pais, prestem atenção numa coisa. A insensatez do filho não está simplesmente no comportamento dele. A insensatez do filho vem do coração. Ted Tripp tem o livro dele, Pastoreando o Coração da Criança. É um clássico. É a intenção do coração que vai levá-lo a fazer o que faz. Ele desobedece porque ele quer algo, e o que ele quer? Ele quer ser servido e ele quer que as coisas sejam do jeito dele. A insensatez está ligada ao coração da criança. O profeta Jeremias, no capítulo 17, diz, o Senhor dizendo em nome do profeta: o coração do homem é enganoso. Ezequiel vem diante do povo repreendê-lo pela sua idolatria. Eles haviam levantado ídolos e poste-ídolos a falsos deuses. Estavam adorando aqueles falsos ídolos. Mas quando o profeta Ezequiel vai confrontá-los, depois você pode ler isso lá em Ezequiel 14, ele vai dizer assim: vocês levantaram ídolos dentro do coração. Antes de pegar e erguer aqueles poste-ídolos, vocês se tornaram idólatras no coração. Por isso que Provérbios 4, 23 vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Os nossos problemas não são simplesmente provocados pelo mundo caído, isso a gente já sabe. Mas são provocados pelos desejos do nosso coração que não estão sendo quebrantados e colocados diante de Deus pela verdade de Deus. Isso então nos leva a queremos pensar qual a resposta de Deus às questões da vida e aos conflitos de ideias. Qual é a resposta de Deus? E eu vou dizer algo que eu imagino que todos nós chegamos aqui hoje à noite acreditando nisso. Deus pode ajudar o homem a mudar seu coração. Amém? Alguém não acredita nisso? Nós acreditamos, amém? Deus pode nos ajudar a mudar o coração. Se a fonte dos nossos problemas vem do controle pecaminoso de um desejo que não é a glória de Deus, como mudar isso? Só Deus pode mudar isso.
Jesus veio ao mundo não para nos dar uma vida melhor, mas para dar a vida dele para nós e transformar a nossa. 2 Coríntios 5, 14 em diante, ele vai te dizer lá, o Senhor Deus nos transforma de um jeito que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele nos dá uma nova vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vivo, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. O que eu tenho que fazer hoje com a salvação que recebi do Senhor Jesus Cristo? Mortificar o eu. Não é alimentar o eu, mas mortificá-lo. Se Deus permitir, amanhã nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da autoestima e da baixa estima. E como a gente lida com isso? A resposta de Deus nos ajuda a entender que um coração puro invoca o Senhor. Paulo está orientando Timóteo a pastorear a igreja. E lá em 2 Timóteo 2, 22, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não alimente o orgulho no seu coração para lidar com os conflitos que há aí na igreja. E ele estava lidando com falsos mestres na igreja. E aí Paulo diz, é verdade que tem falsos mestres atrapalhando a igreja que precisam ser corrigidos. Mas Timóteo trata do seu coração primeiro. Faz as duas coisas, mas não esquece de que a fonte do seu problema não é externa, mas é o seu coração. A resposta de Deus para mudar o nosso coração começa pelo arrependimento. O rei Davi adultera e manda assassinar Urias. E esconde esse pecado. Deus, depois de cerca de 7, 8, 9 meses, manda o profeta Natã para repreender Davi. E Davi é tremendamente repreendido e exortado pelo profeta e se arrepende. Ele escreve alguns salmos falando dessa experiência. O Salmo 32, ele vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos, eu senti dor física, emocional, espiritual. Mas quando eu os confessei, eu experimentei o que é ser bem-aventurado. Ele começa o Salmo 32 dizendo que bem-aventurado é o homem que experimenta o perdão de Deus. Mas o Salmo 51 é a oração de arrependimento de Davi. E ele começa esse salmo com aquilo que é precioso no nosso relacionamento com Deus. Davi vai até Deus e diz assim para ele, começa o Salmo 51 dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe por que ele clama assim? Na lei, Davi devia morrer 2 vezes por causa de seus pecados. O adultério era passível de morte e o assassinato era passível de morte. E ele sabia. E ele vai falar isso no versículo 2 e 3. Se o Senhor tirar a minha vida, ninguém vai poder acusar o Senhor de severo. Porque o Senhor já tinha revelado isso. De que o Senhor não toleraria esse tipo de pecado. Então, quando ele clama por misericórdia, ele diz assim, Deus, o Senhor pode, e só o Senhor pode me dar algo que eu não mereço. Só o Senhor pode me dar algo que eu não mereço. Eu tenho uma definição que um professor meu me ensinou uma vez, que ajuda muita gente a pensar em graça e misericórdia. Graça é aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer. Misericórdia é aquilo que Deus retém, que a gente deveria receber. O juízo pelos nossos pecados, Deus, por misericórdia, ele vai agir com longanimidade. Davi diz assim, eu mereço a morte por causa dos meus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Deus. É a confissão do seu pecado e o clamor por misericórdia. E aí no versículo 10 do Salmo 51, na sua oração, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Ele não diz simplesmente, Deus, muda o meu comportamento, me ajuda a mudar o comportamento. Não, ele diz, muda o meu coração. As intenções do meu coração. Os desejos contrários à glória do Senhor do meu coração. Quando o autor aos Hebreus está mostrando os efeitos da obra do Senhor Jesus Cristo na vida do salvo, lá em Hebreus 10,
Versículos 16 a 18, ele vai dizer que a aliança que Deus firmou com os seus não pode ser quebrada. Eu estava aconselhando um jovem envolvido com homossexualismo. E ele tinha abandonado o pecado, mas agora ele me disse assim: toda vez que eu vou orar, eu me sinto indigno diante de Deus, o diabo me acusando de que quem sou eu para me aproximar de Deus? Por causa dos pecados que eu cometi. Ele já tinha ido ao Senhor, já tinha se arrependido, já tinha abandonado os seus pecados, e agora se sentia acusado e indigno. E aí, quando ele compartilhou isso comigo, eu trouxe ele aqui para Hebreus 10, versículo 16 até o 18, que é uma citação no Antigo Testamento, e esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E ele acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Eu disse: meu irmão, não importa o que você fez, na cruz, Jesus Cristo pagou por isso. Ele pagou pelos seus pecados. Já estão pagos. Você não pode pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou. E aí levei ele para Romanos 8. Não aceite acusação do inimigo, porque Cristo te salvou. E essa é a maior bênção na sua vida. E quem nos separará do amor de Cristo? Nós somos mais do que vencedores com Ele. Deus pode mudar o homem. Deus pode mudar o homem, mas Deus não quer simplesmente condicionar o comportamento do homem. Ah, se vestia assim, agora vai se vestir assim. Andava assim, agora vai andar assim. Isso é consequência. Deus vai mudar o coração. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir o quê? Pensamentos e intenções do coração. Aquilo que nenhum de nós vai poder enxergar, Deus vê. Porque foi Ele que nos fez. Ele que esquadrinha o nosso coração. Deus pode ajudar o homem a mudar o seu coração. E aí você está assim: pastor, e o que tudo isso tem a ver com o aconselhamento bíblico nessas questões e conflitos? Nas questões e conflitos, nós precisamos entender que tem muitas vozes dando respostas sobre o que é a verdade. Mas existe uma verdade, e essa verdade é Deus, que se revela a nós pela sua palavra, sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre quem somos, como devemos viver. Então eu quero terminar essa introdução apenas fazendo uma menção aqui. Vou ver se ele aparece ali para mim. O aconselhamento bíblico, como uma resposta aos conflitos da vida, ele é uma alternativa às filosofias de ajuda humana. Por quê? Primeiro, ele responde às crises antropológicas. Como o homem foi formado? Ele responde às crises existenciais. Qual o propósito da criação do homem? Ele responde às crises sociais. Como o homem deve se relacionar com as pessoas? Ele ainda responde às crises epistemológicas. Sob quais circunstâncias e condições se pode produzir o conhecimento para estabelecer a consistência lógica dessas próprias teorias? Eu posso chegar à verdade sobre o ser humano? E a resposta é sim. A resposta é sim. Ele ainda responde às crises etimológicas. Como definir e entender corretamente os termos? Os termos hoje são usados aleatoriamente e a própria igreja usa esses termos, às vezes, sem entender. Eu mencionei sobre autoestima, que é um termo confuso. O que
que é autoestima? Depressão. É um termo hoje usado aleatoriamente. Se você amanhã amanhecer triste, alguém vai dizer que você está deprimido. Mas a tristeza faz parte da condição do homem depois de Gênesis 3. Se você estiver muito agitado, vão dizer que você está estressado. Não é tudo, querem nos classificar. E a gente vai usando esses termos com muita naturalidade. E eles podem confundir mais do que ajudar. O aconselhamento bíblico nesse sentido nos ajuda a entender e usar corretamente os termos. Mas também ele responde às crises clínicas. Em que direção? Qual o melhor ambiente para alguém ser tratado de suas crises? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem para viver diante dele. A gente usa muito a ideia de espelhar. Mas quando Moisés escreve, não existia espelho. Então Moisés não tinha em mente a ideia de um espelho. O termo hebraico traz essa ideia de um homem que foi criado para viver diante do Criador. Foi criado para glorificá-lo. Um elefante não pode glorificar a Deus. Se você agora for lá conversar com um elefante e falar de Deus para o elefante, ele não vai fazer a mínima ideia de quem é Deus. Se você for até a Lua e quiser explicar para a Lua que alguém criou ela, ela não tem a mínima ideia. Só o ser humano tem essa capacidade. Só o ser humano tem essa capacidade. Se Deus criou o ser humano, ele não é obra do acaso ou de uma evolução, por que Deus hoje não teria resposta para as crises humanas? Se Deus hoje não tem respostas para as crises humanas, nós temos que afirmar que ele não é Deus, porque ele mudou. Mas Deus não muda, ele é imutável. Totalmente sábio. Quero concluir, então, nossa introdução, chamando sua atenção de que o aconselhamento bíblico ele responde a essas crises bibliológicas. Onde está a autoridade do cuidado de pessoas? Será que o que Deus revelou na palavra vale para os nossos dias? Mesmo sendo todo mundo especialista nas redes? Ele responde a crises eclesiásticas. Qual é o papel da igreja no cuidado de pessoas? Qual é o papel pastoral no cuidado de pessoas? Nós temos respostas para isso. Nesse sentido, quero concluir afirmando que as crises emocionais contemporâneas são potencializadas por conflitos de ideias que concentram a culpa naquilo que é externo. E por isso busca soluções na ausência de guerras externas. Se a gente conseguir eliminar todos os problemas externos, então resolvemos o problema da humanidade. Mas a palavra de Deus está enfatizando que o problema do ser humano concentra-se no centro do controle de seus desejos, que governam toda a sua vida. E qual é a resposta para isso? O Senhor Jesus Cristo diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é eleve sua estima, mas negue-se a si mesmo. As nossas crises e conflitos como seres humanos não serão respondidos se as guerras acabarem, se as pessoas pararem de nos prejudicar, mas eles são respondidos na pessoa de Deus revelada pelo Filho. Revelada pelo Filho. Porque se eu tenho um conflito como ser humano e esse conflito precisa ser resolvido, quando o conflito for resolvido, que tipo de ser humano eu tenho que me parecer? Com Jesus Cristo. Eu não posso ser simplesmente um Wallace melhor. Esse não é o alvo de Deus na minha salvação. O alvo de Deus para a minha salvação é que eu seja como Cristo, e não só como um ser humano melhor.
Porque quando a gente usa o termo salvação, desse retorno, dessa mudança, dessa transformação, essa metanoia, em que direção? Não é na direção de um homem melhor, do Adão, porque o Adão falhou, mas na direção de Cristo. Então, os conflitos da vida e as crises de ideias precisa provocar em nós, como igreja de Jesus Cristo, uma reflexão. Será que hoje não podemos chegar à verdade? Porque todo mundo tem a sua própria verdade? E é claro que podemos chegar à verdade. E sabe o que garante a verdade? O Criador dos céus e da terra, que é imutável, que é eterno, que é soberano. E como diz Franz Schaeffer, e que não está em silêncio, se revela, não está morto. Podemos chegar à verdade hoje, mesmo que todo mundo está dizendo que não podemos. Podemos. E ao chegarmos à verdade, isso vai incomodar muita gente. Mas o papel da igreja no mundo é incomodar muita gente. Esse é o papel da igreja. Ela vai cuidar de pessoas. E quando cuidamos pelo caminho de Deus, isso vai provocar muitas mudanças. Isso vai incomodar muita gente. E a gente precisa pensar sobre isso. Se Deus permitir, amanhã à tarde eu quero falar um pouco sobre o evangelho terapêutico e como ele prejudica o cuidado de pessoas na igreja. E aí à noite, Deus permitindo, nós vamos falar sobre essa questão do narcisismo cristão, dessa autoestima e de como isso se reflete no aconselhamento bíblico. Enquanto isso, a Sheila vai conversar com as irmãs à tarde e à noite sobre o ministério de mulheres cuidando de mulheres, como igreja. Mulheres aconselhando mulheres. Onde que isso está nas Escrituras como um ministério precioso para que a igreja cumpra a sua missão de fazer discípulos de Cristo. Então nós vamos orar e junto com isso agradecer a Deus pelo que já nos deu agora à noite, mas também pedir que Ele continue conosco nesse fim de semana. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, é precioso pensarmos que o Senhor tem as respostas que o mundo não tem. Que mesmo diante de uma geração de tantos especialistas e tantas falsas verdades sendo tratadas como verdadeiras, nós ainda temos esperança, porque cremos no Senhor, porque cremos que a sua palavra é a verdade, porque o teu Espírito tem iluminado as nossas mentes e nos dado a capacidade de conhecermos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós, porque o Senhor não está em silêncio. Diante desses conflitos de ideias, que nós tenhamos clareza para podermos ter convicção de que a Tua palavra continua sendo suficiente para os nossos dias, para as nossas vidas, para a Tua igreja. E que a suficiência dela é poderosa para nos transformar em tudo aquilo que temos que ser transformados. Obrigado pela bênção do Senhor em nossas vidas nesta noite. A nossa oração é que, sendo o seu querer, que esse fim de semana continue trazendo sobre nós a bênção de refletirmos e pensarmos naquilo que o Senhor quer que nós conheçamos.